O senador astronauta Marcos Pontes, da Tribuna, expressou sua profunda preocupação com as perspectivas que se abrem para o Brasil, que ele resumiu, ou uma ditadura ou um conflito civil. O senador lembrou que o dia se iniciou com invasões a residências de mais de 30 pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares de alta patente da ativa e da reserva. O senador levantou 3 principais problemas com as ações arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou as invasões. Ele mencionou a absoluta falta de transparência nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro, o uso da Polícia Federal como polícia política e os exemplos históricos de outras situações em que esses problemas foram observados, que acarretaram em sangrentas ditaduras. Sobre a falta de transparência nos inquéritos e processos políticos do ministro Alexandre de Moraes, o senador disse: "Acho que todo mundo espera que todos nós tenhamos acesso à Constituição e sejamos submetidos ao que a Constituição prevê, e que todas as autoridades em qualquer um dos poderes e que todas as pessoas obedeçam às leis e façam o que está previsto no processo jurídico normal. E isso a gente não tem visto acontecer." Sobre a Polícia Federal, Marcos Pontes apontou: "Nós costumávamos ver a ação da Polícia Federal na busca de traficantes, de chefes de facção, corruptos, malas e malas de milhões de reais ou dólares, sei lá, no apartamento de políticos corruptos. Mas atualmente nós temos visto a ação da Polícia Federal focada em buscas basicamente de raiz política, focada em alvos, vamos chamar assim como costumam ser falados, políticos, e isso soma-se a essa preocupação. Por quê?" O senador prosseguiu: "E aí vem o terceiro ponto. Ao longo da história da humanidade, e nós assistimos a isso de uma forma bastante triste, nós vimos esses sintomas acontecendo como um início ou a preleção do que vai acontecer com ditaduras. Então, quando você vê esse tipo de ação obscura, feita por uma polícia de âmbito federal, vamos chamar assim, coordenada pelo topo do país contra uma certa classe, no caso aí a parte política, isso traz muita preocupação, porque foi assim que aconteceu na Alemanha, na União Soviética, na Venezuela, e há outros exemplos em que a história nunca deu bons resultados para todos e para nenhuma pessoa do país." Astronauta Marcos Pontes alertou: "Quando você vê uma situação dessas, um cenário desse se despontando no nosso país, você vê 2 alternativas ruins. Uma delas é a aceitação pacífica de tudo que acontece de errado e incorreto, e isso leva a ditaduras, como a gente viu acontecerem tristemente em outros países. E o outro lado é um conflito civil, e nós também vimos resultados terríveis quanto a isso no mundo todo. Então, eu vejo que nós estamos num momento agora em que todos precisamos ter bom senso, precisamos ter uma maneira de resolver esses problemas de forma inteligente, de forma lógica, sem chegar a nenhuma dessas situações, ou uma ditadura ou um conflito civil." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e, com a CPI da pandemia,
Brasília, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia a todos, se é que a gente pode falar isso hoje. Mas eu começo essa fala expressando uma profunda preocupação com os fatos que nós assistimos hoje de manhã, ainda perplexos, ainda sem entender exatamente o que está acontecendo no país. Nós tivemos, pelo noticiário, acompanhado ali as buscas e apreensões voltadas a pessoas ligadas à política, de um espectro político, e ainda sem as informações corretas, né, ou claras do que e por que isso acontece. A preocupação que eu expresso é devido a 3 pontos, basicamente. E é bom a gente chamar a atenção de toda a população para que preste atenção nisso. Eu falo com aquela pessoa que levanta de manhã, muito cedo, vai pegar a condução para ir para o trabalho, chega no trabalho, recebe o seu salário depois, vive, paga os impostos. E essas pessoas muitas vezes ficam alheias a tudo que acontece no cenário do país e muitas vezes acabam inclusive achando que isso não interfere ou não chega nesse ponto, ou não chega a elas, esse problema. Mas é um problema que chega a todos nós, a todos os brasileiros. E principalmente essas pessoas que acabam se tornando vítimas de tudo isso. E eu estou falando essas pessoas, esses trabalhadores e todos os brasileiros. Portanto, é importante que aqui no Congresso, como representantes da população, nós tenhamos o bom senso e a responsabilidade de chamar atenção para esses pontos. Eu gostaria de chamar a atenção de 3 pontos com relação ao que acontece ou que aconteceu hoje com essas buscas e apreensões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, e como que isso nos causa preocupação. Primeiro, com relação à transparência. Não é exatamente nesse processo apenas, mas em muitos outros, que nós temos visto uma falta de transparência do processo jurídico esperado e normal no nosso país. Acho que todo mundo espera que todos nós tenhamos acesso à Constituição e sejamos submetidos ao que a Constituição prevê e que todas as autoridades, seja em qualquer um dos poderes, e todas as pessoas obedeçam às leis e façam o que está previsto no processo jurídico normal. E isso a gente não tem visto acontecer. Quando nós observamos os processos recentes, e isso não é opinião minha, simplesmente, basta observar os fatos, nós vemos que essa transparência e esse processo jurídico normal não tem sido respeitado no que deveria ser. Esse é o primeiro ponto de preocupação que eu coloco a ser somado com outros 2. O segundo ponto tem a ver com a questão da ação da Polícia Federal, organização da qual eu sempre tive muito orgulho
E nós costumávamos ver a ação da Polícia Federal na busca de traficantes, de chefes de facção corruptos, malas e malas de milhões de reais ou dólares, sei lá, no apartamento de políticos corruptos. E isso, a gente via uma ação específica e muito importante da Polícia Federal. Eu não sei se por falta de divulgação ou por falta de ação nesse sentido, atualmente nós temos visto a ação da Polícia Federal focada em buscas basicamente de raiz política, focadas em alvos, vamos chamar assim, como costumam ser falado, alvos políticos. E isso soma-se a essa preocupação. Por quê? E aí vem o terceiro ponto. Ao longo da história da humanidade, e nós assistimos isso de uma forma bastante triste, ao longo da humanidade, da história da humanidade, nós vimos esses sintomas acontecendo como um início ou a preleção do que vai acontecer com ditaduras. Então, quando você vê esse tipo de ação obscura e ação feita por uma polícia de âmbito federal, vamos chamar assim, coordenada por o topo do país, contra uma certa classe, né? No caso aí a parte política, isso traz muita preocupação, porque foi assim que aconteceu na Alemanha, na União Soviética, na Venezuela e outros exemplos que a história nunca deu bons resultados para todos e para nenhuma pessoa do país. É importante que a gente pense nesses 3 pontos e analise o cenário que está acontecendo no Brasil. Recordando os 3 pontos. Primeiro, processos jurídicos obscuros. Segundo, ação de polícia de âmbito federal focado em processos políticos. Terceiro, observar o que aconteceu na história. Nós não queremos repetir a história de países que tiveram um final triste para todas as pessoas da população. Sejam as pessoas que têm recursos, sejam aquelas que têm menos recursos e principalmente os trabalhadores, aqueles que estão no dia a dia, na luta para a sobrevivência, que eles serão mais afetados no final das contas. E lembrar o seguinte, que os resultados ruins aconteceram sempre porque a população foi pressionada. Ela foi colocada num ponto como se você coloca qualquer tipo de ser vivo num campo e você mantém aquela pessoa sob pressão, ou aquele ser sob pressão, não importa se é forte ou se é fraco, ele vai revidar. E isso a gente não quer que aconteça no nosso país. Nós temos e precisamos ser um país de paz, um país de ordem, progresso, harmonia, e nós não queremos que ações se transformem em motivação para que uma revolta da população traga a esse país resultados catastróficos. Então, quando você vê uma situação dessa, um cenário desse se despontando no nosso país, você vê, são 2 alternativas, né, ruins as 2 delas. Uma delas é a aceitação pacífica de tudo que acontece de errado e incorreto, e isso leva a ditaduras, como a gente viu, leva a uma ditadura como a gente viu tristemente em outros países acontecer. E o outro lado é um conflito civil que nós também vimos resultados terríveis no mundo todo. Então, eu vejo que nós estamos num momento agora que todos precisamos ter bom senso, precisamos ter uma maneira de resolver esses problemas de forma inteligente, de forma lógica, sem chegar a nenhuma dessas situações, ou ditadura ou um conflito civil. E para isso, o que é importante que cada um de nós que estamos aqui representando a população e que cada um dos chefes dos poderes e cada um daqueles que representam o que acontece dentro de cada um dos poderes, que quando um membro de um poder faz alguma coisa, aquele poder todo acaba sendo contaminado. Então, essa é a minha preocupação aqui hoje. Eu espero que cada brasileiro pense muito bem no que está acontecendo, faça suas escolhas. E nós temos que refletir essas escolhas no que vai acontecer em outubro desse ano, em outubro de 2026. Obrigado.